O vento uivava como um lobo ferido pelas ruas estreitas de Alfama, em Lisboa, quando Tomás tropeçou num corpo encolhido contra a parede de um antigo convento. Seus olhos, nublados pelo vinho e pela solidão de mais uma noite sem sono, focaram-se no homem magro, tremendo violentamente, com um bebê embrulhado num cobertor poído apertado contra o peito. Meu Deus, o que é isto? Murmurou Tomás, o coração do milionário batendo como um tambor de guerra, ao reconhecer, através da geada no rosto pálido, o traço inconfundível de Afonso, o homem que ele amara em segredo, e que agora parecia um fantasma saído do inferno. Naquele instante, o mundo de Tomás, construído sobre fortunas e fachadas, rachou como gelo fino sob o peso de uma verdade que ele nunca ousara imaginar: o bebê nos braços de Afonso era seu filho, roubado pelo destino e pelo ódio familiar. Tomás, o herdeiro de uma dinastia de vinhos do Douro que dominava os mercados europeus, sempre vivera numa bolha de privilégios. Aos 35 anos, sua vida era um mosaico de reuniões em salas envidraçadas com vista para o Tejo, jantares com políticos corruptos e noites solitárias em penthouses minimalistas, onde o eco de risos falsos se misturava ao tilintar de copos de cristal. Ele era abertamente gay numa Lisboa que fingia tolerância, mas sussurrava maldicências nas costas dos poderosos. Sua família, os Silvas, com raízes que se entrelaçavam à história de Portugal como as vinhas ao sol vistoso, via sua orientação como uma mancha imperdoável, um segredo enterrado sob camadas de casamentos arranjados e herdeiros heterossexuais forjados. Tomás aprendera cedo a esconder o coração, a canalizar o desejo em negócios frios, mas nada o preparara para Afonso. Eles se conheceram 2 anos antes, numa exposição de arte contemporânea no Museu Nacional de Arte Antiga. Tomás, entediado com os círculos sociais que o sufocavam, vagava pelas salas cheias de quadros que gritavam silêncios. Afonso, um pintor de 28 anos vindo das ruas poeirentas do Alentejo, expunha suas telas cruas, retratos de amantes marginalizados, corpos entrelaçados em tons de ocre e azul profundo, e quando as lutas da comunidade LGBTQ+ portuguesa contra uma sociedade ainda marcada pelas sombras do passado conservador. Seus olhos se cruzaram sobre uma tela de um casal fugindo de uma multidão hostil, e foi como se o ar se carregasse de eletricidade. Você pinta o que eu vivo, mas nunca digo, disse Tomás, sua voz rouca traindo a armadura. Afonso sorriu, um sorriso que iluminava as cicatrizes invisíveis de rejeições passadas, e respondeu: então viva comigo, nem que seja por uma noite. Aquela noite se estendeu em semanas de paixão clandestina. Eles se encontravam em hotéis discretos de Belém, onde o som das ondas do Atlântico abafava os sussurros de amor. Afonso, com sua alma de artista errante, falava de sonhos, uma galeria própria em Lisboa, uma vida onde o amor não precisasse de máscaras. Tomás, pela primeira vez, sentia-se vivo, não o titã dos negócios, mas um homem capaz de ternura. Eles sonhavam com um futuro juntos, longe dos olhares julgadores da família de Tomás, que já tramavam um noivado com uma herdeira de Porto para endireitar o filho pródigo. Mas o amor deles era frágil como as azulejos rachadas nas fachadas lisboetas, bonito, mas propenso a quebrar. O conflito irrompeu numa noite chuvosa de outono. Tomás, pressionado por seu pai, o implacável Domingos Silva, confessou o relacionamento durante um jantar familiar no palacete ancestral em Sintra. É Afonso ou a herança, rugiu Domingos, os olhos frios como o granito das muralhas. Tomás escolheu o amor, mas Afonso, sabendo dos boatos que circulavam nos círculos artísticos, sussurros de que Tomás era apenas um capricho rico, confrontou-o numa rua escura de Chiado. Você me ama ou me usa para rebelar contra seu pai, gritou Afonso, as lágrimas misturando-se à chuva. Tomás hesitou, o peso da família o paralisando, e aquelas palavras não ditas se tornaram uma ferida aberta. Afonso partiu naquela noite, deixando para trás apenas um esboço inacabado, os dois deles, abraçados sob um arco-íris fugaz. Meses se passaram em agonia silenciosa. Tomás mergulhou no trabalho, expandindo os vinhedos para a Espanha, mas o vazio crescia como ervas daninhas. Ele procurava Afonso em cada galeria, em cada rosto jovem nas ruas de Lisboa, mas o artista desaparecera como fumaça. Então veio a notícia que abalou sua fundação, um escândalo familiar. Sua irmã mais nova, Isabel, grávida de um caso fugaz, deu à luz um menino prematuro, Miguel, que sofria de uma condição cardíaca rara. A família, envergonhada, escondeu o bebê num hospital discreto em Coimbra, planejando a adoção anônima para preservar a reputação. Tomás, consumido pela culpa de sua própria fraqueza, visitava o sobrinho em segredo, sonhando com uma paternidade que nunca ousara reivindicar. Se eu pudesse ser pai, confidenciou ao enfermeiro, mudaria tudo. Agora, naquela noite gélida de dezembro, o destino os reunia num beco esquecido. Tomás ajoelhou-se, tirando o casaco de cashmere para cobrir Afonso e o bebê. Afonso. O que aconteceu? Onde você esteve? Sua voz tremia, as mãos geladas tocando o rosto do amante perdido. Afonso ergueu os olhos, exaustos e assombrados, e murmurou: fugi de você. E do mundo. Mas ele.
Ele é nosso, Tomás. Nosso Miguel. O ar congelou ao redor deles. Tomás piscou, o choque como um soco no estômago. Nosso. Como? Afonso, com o último fiapo de força, explicou em sussurros entrecortados. Após a briga, ele descobrira estar grávido, um milagre raro, resultado de tratamentos experimentais de fertilidade que Tomás financiara anonimamente para casais LGBTQ+, através de uma fundação secreta. Mas o pai de Tomás, ao saber, ordenara a separação violenta, alegando que o escândalo destruiria o império. Afonso fora internado à força, forçado a entregar o bebê, que na verdade era o filho deles, não de Isabel, numa armação cruel para encobrir a verdade. O coração de Tomás se partiu ali, no frio impiedoso de Alfama. Ele pegou o bebê nos braços, sentindo o calor frágil contra o peito, e jurou em silêncio, nunca mais. Mas o caminho de volta à mansão era minado por sombras. Enquanto carregava Afonso para o carro, uma figura emergiu das trevas, Raul, o primo ambicioso de Tomás, enviado pelo pai para limpar qualquer vestígio do passado. Deixe-o, Tomás. Ele é veneno. O bebê é um erro que podemos consertar, sibilou Raul, os olhos brilhando com ganância. Tomás, o fogo da fúria aceso, empurrou-o contra a parede. Toque neles e eu queimo tudo, incluindo você. Era o primeiro ato de rebelião verdadeira, mas o conflito mal começara. De volta ao penthouse, com Afonso aquecendo-se num banho quente e Miguel adormecido num berço improvisado, Tomás ligou para seu advogado. Descubra tudo. E prepare a guerra. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão. Afonso, recuperando forças, revelava camadas de dor, as noites sem abrigos para sem-teto LGBTQ+, em Lisboa, onde o preconceito ecoava mais alto que o vento do Tejo, as cartas não enviadas para Tomás, cheias de amor não dito, o nascimento traumático em segredo, com médicos subornados pela família Silva para mentirem sobre a paternidade. Eu pensei que você sabia, Tomás. Seu pai me disse que você concordara em me afastar para proteger o bebê. Cada palavra era uma lâmina, cortando as ilusões de Tomás. Ele, que sempre se vira como vítima da família, agora via-se cúmplice involuntário. Mas o amor renascia nas pequenas coisas, as mãos entrelaçadas enquanto alimentavam Miguel, os olhares que diziam que as palavras falhavam, as noites em que Afonso pintava retratos de pai e filho sob a luz suave da lua cheia sobre o castelo de São Jorge. Contudo, a família não descansava. Domingos, o patriarca de ferro, convocou Tomás para o palacete em Sintra, onde as paredes sussurravam segredos de reis caídos. Você enlouqueceu, filho. Aquele pintorzinho e um bastardo vão arruinar-nos. A imprensa já fareja, imagina os títulos, herdeiro gay da Silva adota criança ilegítima. Tomás, com Miguel no colo e Afonso ao lado pela primeira vez em público, enfrentou o pai. Não é adoção, pai. É meu filho. E Afonso é minha vida. Aceita ou perca tudo. O confronto escalou quando Isabel, a irmã, irrompeu chorando, confessando sua cumplicidade. Eles me forçaram a fingir maternidade. Eu sinto muito, Tomás. O caos explodiu, Raul, traindo abertamente, vazara documentos falsos para a imprensa, pintando Afonso como um oportunista manipulador. A mídia portuguesa, sempre ávida por escândalos, devorou a história. Jornais como o Público e o Expresso estampavam manchetes sensacionalistas, amor proibido no império do vinho, tiroteio familiar por um bebê misterioso. Nas redes sociais, a comunidade LGBTQ+ se mobilizava, transformando o drama em símbolo de luta contra o preconceito enraizado na sociedade portuguesa, ainda marcada por resquícios da ditadura salazarista. Manifestações surgiram em frente à sede da Silva Vinhos, com bandeiras arco-íris e cartazes de amor não tem preço. Tomás, antes um fantasma nos holofotes, agora era herói relutante, mas o preço era alto, ameaças anônimas, boicotes a seus negócios, e o medo constante de que Raul, aliado a capangas contratados, raptasse Miguel. Numa reviravolta que abalou os alicerces, Afonso descobriu uma carta antiga de seu próprio pai, um camponês alentejano que morrera na pobreza, revelando uma conexão improvável. O avô de Tomás, um enólogo visionário, salvara a família de Afonso da fome durante a crise dos anos 70, em troca de silêncio sobre um amor secreto entre homens. Somos tecidos pelo mesmo fio, Tomás. O destino nos une há gerações, disse Afonso, lágrimas nos olhos, enquanto pintava um mural na parede do apartamento, entrelaçando vinhas do Douro com campos de trigo alentejano. Esse laço ancestral fortaleceu sua união, mas o clímax se aproximava. Durante uma gala beneficente para direitos LGBTQ+, no Coliseu dos Recreios, onde Tomás anunciaria publicamente seu compromisso, Raul atacou. Um envenenamento sutil no vinho, um veneno raro, simbólico da herança tóxica da família, deixou Afonso convulsionando no palco, Miguel chorando nos braços de Tomás. O pânico irrompeu, câmaras piscando como estrelas malignas. Tomás, ajoelhado ao lado de Afonso,
gritou por ajuda, o mundo girando em caos. No hospital, enquanto médicos lutavam pela vida do amante, Tomás confrontou Raul numa sala de espera, socos voando como uvas esmagadas na vindima. Por quê? Por um império de mentiras. Raul riu, amargo, porque você sempre foi o fraco, Tomás. Eu devia ser o herdeiro. Mas a verdade emergiu como um sol nascente. Gravações secretas, obtidas pelo advogado de Tomás, provavam a conspiração de Domingos e Raul, incluindo o sequestro inicial de Afonso. A polícia invadiu o palacete em Sintra ao amanhecer, algemando o patriarca e seu cúmplice. Afonso sobreviveu, o antídoto administrado a tempo, e acordou para encontrar Tomás e Miguel ao seu lado, sob o sol filtrado pelas persianas do Hospital de Santa Maria. Eu te amo, sussurrou Tomás, beijando a mão de Afonso. E eu a ti, para sempre. A família Silva desmoronou. Domingos, deserdado por Tomás, exilou-se em Espanha. Isabel, redimida, tornou-se aliada, ajudando a fundar uma ONG para famílias LGBTQ+ em Portugal. Tomás reestruturou o império, doando parte para causas de igualdade, e Afonso abriu sua galeria em Alfama, batizada Fios Entrelaçados, expondo obras que celebravam amores resilientes. Anos depois, numa colina do Douro florida na primavera, Tomás e Afonso casaram-se sob um carvalho centenário. Miguel, agora um menino de olhos curiosos, correndo entre as vinhas com tios e amigos da comunidade. O vento, outrora uivante, agora cantava uma melodia suave, e quando a vitória sobre o frio do preconceito. Seu amor, forjado no gelo da traição, florescia como as uvas maduras, doce e eterno, provando que, em Portugal, onde o passado tece o presente, o coração partido pode renascer mais forte. Mas o final feliz era ilusório, como as névoas matinais que encobrem os vales do Douro. Poucos meses após o casamento, sombras antigas ressurgiram. Tomás recebia cartas anônimas, postas em caixas de correio de vilarejos remotos, com fotos granuladas de Afonso e Miguel em momentos íntimos, brincando no parque da cidade universitária, ou dormindo no colo um do outro. Vocês não merecem isso. O sangue Silva é puro, liam-se as palavras, traçadas em caligrafia trêmula que Tomás reconhecia como a de sua tia-avó, Madalena, uma relíquia viva de tradições rígidas, exilada em sua própria mansão em Cascais após o escândalo. Ela, devota de uma fé católica conservadora que ainda ecoava nas catedrais de Lisboa, via o casamento de Tomás como uma abominação, um ciclo vicioso que precisava ser quebrado. Afonso, sensível como as cordas de uma guitarra fado, percebia a tensão em Tomás. O que te atormenta, amor? Estamos livres agora. Eles caminhavam pelo Jardim da Estrela, onde crianças LGBTQ+ pintavam bandeiras arco-íris em oficinas gratuitas financiadas pela Fundação de Tomás. Ele hesitava, temendo reacender feridas. Mas a honestidade era o alicerce deles. Minha família. O que sobrou dela? Madalena. Ela me odeia desde que eu era menino, por não ser o filho normal que queria. Afonso parou, os olhos castanhos fixos nos de Tomás. Então enfrentamos juntos. Como sempre. Mas o destino, caprichoso como o fado que Afonso tanto amava, tinha outros planos. Uma noite, enquanto jantavam num restaurante escondido no Bairro Alto, refúgio de boêmios e amantes proibidos, um homem de terno cinza aproximou-se da mesa. Sr. Silva, preciso falar com o senhor. Sobre o bebê. O intruso era o enfermeiro do hospital em Coimbra, o mesmo a quem Tomás confidenciara anos antes. Seu nome era Eduardo, um homem de meia idade com cicatrizes de uma juventude reprimida na província, onde ser gay significava exílio interno. Eu ajudei a encobrir tudo, por dinheiro. Mas agora... Madalena me encontrou. Ela quer o menino de volta, diz que é dela por direito divino. O choque gelou o vinho nas taças. Tomás sentiu o mundo inclinar-se novamente, o passado rastejando como raízes invasoras. A revelação desenterrava mais do que medo, uma mentira maior. Eduardo confessou, com voz embargada, que durante o parto forçado de Afonso, Madalena, aliada secreta de Domingos, ordenara testes de DNA manipulados. O menino não é só de vocês. Há algo no sangue. Uma herança genética rara, ligada à condição cardíaca. Madalena acredita que pode purificá-la com a adoção em família conservadora. Afonso empalideceu, apertando a mão de Tomás sob a mesa. Miguel, em casa com a babá, era mais do que filho, era chave para um legado amaldiçoado, uma doença hereditária que afligira gerações de Silvas, disfarçada como fraqueza moral pela tia fanática. O conflito interno de Tomás explodiu naquela noite. De volta ao apartamento, ele andou de um lado para o outro, o tejo brilhando lá embaixo como um espelho traidor. Eu trouxe isso sobre nós. Meu sangue é veneno. Afonso, com a paciência de um artista que sabe moldar argila rebelde, puxou-o para o sofá. Não, Tomás. Seu sangue é vida. Miguel é a prova disso.
Vamos lutar, não fugir. Mas o primeiro golpe veio rápido. Madalena processou judicialmente pela custódia, alegando instabilidade emocional de Afonso, usando testemunhas pagas de abrigos onde ele se escondera, pintando-o como um vagabundo perigoso. A mídia, agora dividida, publicava colunas polarizadas. De um lado, apoio da comunidade que era em portais como o Caos GL, do outro, editoriais conservadores no Correio da Manhã questionando a agenda gay destruindo famílias tradicionais. Tomás contratou a melhor advogada de Lisboa, uma lésbica feroz chamada Sofia, que navegava aos tribunais como um navio no mar revolto. Temos provas, Tomás. Mas Madalena joga sujo, ela tem conexões na igreja, no judiciário antigo. Enquanto preparavam a defesa, Afonso mergulhava em sua arte como terapia, criando uma série de pinturas, herança quebrada, telas onde vinhas retorcidas se entrelaçavam com espinhos de rosas, simbolizando o amor LGBTQ mais sufocado por raízes patriarcais. Exposições em Porto atraíam multidões, transformando dor em catarse coletiva. Mas o stress cobrava seu preço. Miguel teve uma crise cardíaca leve durante uma visita ao pediatra, um lembrete frágil de que o tempo era inimigo. Numa reviravolta inesperada, Isabel, a irmã de Tomás, reapareceu. Grávida novamente, desta vez de um amor genuíno com uma mulher ativista, ela confessou mais segredos no Café à Brasileira, no Chiado. Madalena planeja um convento no Alentejo para a reeducação de Miguel. Ela me chantageou para testemunhar contra vocês. As lágrimas de Isabel misturavam-se ao cheiro de pastéis de nata. Eu errei antes. Agora, ajudo. Juntas, Isabel e Sofia desenterraram documentos. Madalena sofria da mesma condição genética, escondida por décadas com tratamentos experimentais financiados pelos Silvas. A tia não queria custódia por amor, queria um transplante de medula do neto para si mesma, um ato egoísta camuflado em moralismo. O julgamento começou num tribunal abafado em Lisboa, sob o olhar vigilante da estátua de Camões. Madalena, com véu negro e olhos de serpente, testemunhou com veneno: esses homens pervertidos corrompem a inocência. O menino precisa de uma mãe verdadeira. Afonso, tremendo mas firme, subiu ao banco das testemunhas. Eu sou pai. E Tomás é o melhor homem que conheço. Nosso amor salvou Miguel, não o destruiu. Suas palavras, e quando na sala, tocaram até o juiz, um homem de meia-idade que, em particular, lutara com sua própria identidade. Mas o clímax veio quando Tomás revelou as gravações de Eduardo, Madalena confessando o plano de transplante, sua voz rouca traindo desespero. O tribunal explodiu em murmúrios. Madalena desabou, gritando imprecações bíblicas, enquanto guardas a arrastavam. A custódia foi concedida a Tomás e Afonso, com ordens de proteção. Mas a vitória era agridoce, a exposição pública reacendeu preconceitos. Amigos de infância de Tomás viraram as costas, negócios vacilaram com boicotes de clientes conservadores. Afonso, exausto, questionou numa noite chuvosa: valeu a pena? Estamos inteiros. Tomás, abraçando-o enquanto Miguel dormia, respondeu: mais do que nunca. Porque agora, sabemos quem somos. Eles se refugiaram no Douro, na casa de família reformada como santuário. Ali, sob estrelas que pareciam olhos benevolentes, Afonso pintou o retrato final da série: pai, amante e filho, entrelaçados em luz dourada. Mas o destino, sempre tramando, sussurrava uma nova surpresa. A surpresa veio na forma de uma carta selada com cera vermelha, entregue por um mensageiro anónimo à porta da casa no Douro. Tomás a abriu com mãos trêmulas, o sol poente tingindo as vinhas de sangue. Prezado Tomás, o sangue chama o sangue. Seu verdadeiro herdeiro espera em Évora. Venha sozinho, ou perca tudo de novo. Um amigo da família. Afonso, lendo por cima do ombro, franziu a testa. Outra armadilha. Após Madalena. Mas algo na caligrafia, elegante, arcaica, despertou uma memória em Tomás. Era a de seu tio-avô, Henrique, o fantasma da família, um homossexual enrustido que desaparecera nos anos 50, durante a opressão do Estado Novo, deixando rumores de um filho legítimo. Henrique fora o enólogo genial por trás do primeiro vinho premiado dos Silvas, mas sua vida dupla, amantes secretos em tavernas de Coimbra, noites de fado proibido, o condenara ao exílio. Ele me contava histórias quando eu era criança, recordou Tomás, a voz distante. Dizia que o amor verdadeiro era como o vinho, envelhece, mas nunca azeda. Afonso, tocado, sugeriu: vamos. Pode ser redenção. Contra o conselho de Sofia, eles partiram para Évora, deixando Miguel com Isabel em Lisboa. A viagem pelo Alentejo, com seus campos infinitos de cortiça e oliveiras, era um bálsamo, mas a tensão pairava como poeira no ar seco. Em Évora, a cidade dos ossos templários, eles encontraram o endereço, uma capela abandonada nos arredores, onde o sino rangia ao vento. Dentro, um homem idoso esperava,
curvado mas dignitário, com olhos que espelhavam os de Tomás. Eu sou João, filho de Henrique. Seu primo, de sangue. João, aos 70 anos, vivia como ermita, pintando ícones religiosos para sobreviver, escondendo sua orientação em orações silenciosas. Ele revelara o segredo após ler sobre o escândalo nos jornais. Henrique deixara uma herança, não ouro, mas vinhedos escondidos no Alentejo, plantados com uvas raras que produziam um vinho proibido, simbolizando amores ocultos. Meu pai me disse para esperar o dia em que um Silva assumisse o amor sem medo. Você é esse homem. A revelação era um bálsamo e uma bomba. Os vinhedos, avaliados em milhões, estavam ameaçados por especuladores, incluindo resquícios do império de Raul, agora preso mas com aliados livres. João, enfraquecido por uma vida de solidão, precisava de Tomás para reivindicá-los legalmente. Mas havia um preço: provar a linhagem através de DNA, expondo mais segredos familiares. Afonso, vendo a luz nos olhos de Tomás, encorajou: faça isso por Henrique. Por nós, que viemos de sombras semelhantes. Eles coletaram amostras, e os resultados confirmaram: João era família, um elo perdido que curava as fraturas dos Silvas. Porém, o conflito escalou quando os especuladores atacaram. Uma noite, enquanto exploravam os vinhedos, fileiras de videiras antigas sob luas alentejanas, vândalos incendiaram parte da plantação, gritando insultos homofóbicos e quanto preconceitos rurais. Tomás e Afonso lutaram contra as chamas com baldes de água do ribeiro próximo, o suor misturando-se a lágrimas de fúria. Eles nos odeiam por existirmos, gritou Afonso, as mãos sujas de terra. João, assistindo da colina, murmurou: como meu pai. Mas fogo purifica. A polícia local, influenciada por velhos aliados de Domingos, demorou a chegar, permitindo que o dano se espalhasse. De volta a Lisboa, Tomás usou sua influência para processar os vândalos, transformando o incidente em campanha nacional. Entrevistas na RTP mostravam ele e Afonso de mãos dadas, com Miguel no colo, defendendo o direito ao amor e à terra portuguesa. A comunidade LGBTQ+ de Évora, outrora silenciosa, mobilizou-se, festas de colheita arco-íris nos vinhedos, onde João pintava murais diamantes entre uvas. Mas o stress abalou Afonso. Numa discussão acalorada no ateliê, ele explodiu: você está se perdendo na família de novo, Tomás. Eu sou seu lar, não esses fantasmas. Tomás, ferido, retrucou: estou lutando por nosso futuro, por Miguel herdar mais que cicatrizes. As palavras feriram como espinhos, e Afonso partiu para uma noite sozinho no Bairro Alto, revivendo fantasmas de separações passadas. A reconciliação veio ao amanhecer, no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como promessa. Tomás encontrou Afonso encostado à balaustrada, esboçando o rio. Eu errei. Você é a minha raiz, não eles. Eles se abraçaram, o sol nascendo como testemunha, mas uma ligação interrompeu: Sofia, urgente. Os resultados de DNA vazaram. Alguém quer expor João como um bastardo gay para desacreditar a reivindicação. O traidor era um advogado menor dos Silvas, comprado por resquícios de Madalena de sua prisão. O clímax se aproximou numa audiência em Évora, onde Tomás testemunhou: meu tio Henrique amou livremente, como eu amo Afonso. Esses vinhedos são testemunho disso, não vergonha. O juiz, tocado por depoimentos de João e da comunidade local, fazendeiros alentejanos que, apesar de conservadores, valorizavam a terra acima de ódios, concedeu a herança a Tomás e João. Os vinhedos renasceram, batizados Henrique's Legacy, produzindo um vinho que se tornou símbolo da resiliência LGBTQ+ em Portugal. Mas enquanto brindavam na colheita, com Miguel rindo entre as uvas, Afonso sentiu uma pontada no peito, não dor, mas pressentimento. Algo ainda nos caça, murmurou. E ele estava certo. O pressentimento materializou-se numa manhã de nevoeiro no Douro, quando um carro preto parou na entrada da casa. Do veículo saiu uma mulher de meia-idade, elegante mas severa, com um crucifixo de ouro no pescoço. Eu sou Clara, sobrinha de Madalena. Vim oferecer paz. Seus olhos, frios como o granito de Sintra, fixaram-se em Miguel, que brincava com blocos de madeira esculpidos por Afonso. Tomás, alertado por instinto, bloqueou a porta. Paz. Após tudo? Clara sorriu, fino como lâmina. Não por ódio, mas por família. Há uma profecia, uma maldição nos Silvas, ligada à doença. Madalena acreditava que só sangue puro a quebra. Eu sei a verdade, você e Afonso carregam o gene, mas Miguel não. Eu posso ajudar a protegê-lo. A revelação era um veneno lento. Clara, geneticista de renome em Coimbra, explicara que anos de pesquisas familiares revelavam a condição como mutação recessiva, agravada por stress emocional, o preconceito que sufocara gerações de Silvas LGBTQ+. Henrique morreu disso, escondido. Meu pai,
irmão dele, também. Vocês dois podem transmiti-lo a mais filhos, condenando a linhagem. Afonso, ouvindo da cozinha, sentiu o chão tremer. Eles haviam sonhado com uma família maior, talvez surrogacia, mas agora o medo paralisava. Então o quê? Nos separamos de Miguel? Perguntou Tomás, voz rouca. Clara negou, adoto-o formalmente como meu. Eu crio em segurança, longe de escândalos. O conflito dilacerava Tomás. Ele amava Miguel como sangue do sangue, mas o pavor de herdar a maldição, ver o filho sofrer crises cardíacas, o consumia. Afonso, lendo diários antigos de Henrique encontrados nos vinhedos de Évora, descobriu esperança. O tio-avô acreditava sua longevidade a um amor não dito, um parceiro alentejano que o ancorava. Amor cura, Tomás. Não fuja dele. Mas Clara manipulava, enviando relatórios médicos falsos mostrando risco iminente para Miguel. A mídia, farejando drama, publicava A Maldição dos Silvas, amor gay ou extinção familiar, dividindo opiniões em fóruns online. Numa noite de tempestade, o casal confrontou Clara no palacete abandonado em Sintra, raios iluminando fantasmas. Você é como Madalena, usa ciência para o ódio, acusou Afonso. Clara riu, ciência é a verdade. Testem-se. Os resultados confirmaram, ambos portadores assintomáticos. Tomás desabou, chorando pela primeira vez desde a noite no beco. Eu o matei com meu amor. Afonso, coração partido mas firme, abraçou-o. Não. Nós o salvamos todo dia. Vamos lutar pela cura, juntos. Eles consultaram especialistas em Lisboa, descobrindo terapias genéticas emergentes financiadas pela UE para comunidades marginalizadas. Mas Clara não desistia. Ela sequestrou Miguel durante uma visita supervisionada ao Zoológico de Lisboa, alegando proteção emergencial. O pânico engoliu Tomás e Afonso, sirenes no ar, buscas pela cidade, a comunidade LGBTQ mais mobilizando-se com velas arco-íris na Praça do Comércio. Devolvam nosso filho, gritavam cartazes. João, do Alentejo, juntou-se, sua voz rouca e quando, pelo sangue de Henrique. Afonso, em delírio de ansiedade, pintou furiosamente, o mural de Miguel levando sobre sombras, exposto em tempo recorde na galeria, atraindo doações para a busca. O clímax veio no armazém nos docas de Alcântara, onde Clara escondia o menino. Tomás e Afonso, guiados por uma pista de Isabel, que infiltrara o círculo de Clara, invadiram o lugar sob chuva torrencial. Ele é nosso, gritou Tomás, encontrando Miguel dormindo num berço improvisado. Clara emergiu das sombras, arma na mão, não letal, mas tranquilizante. Vocês o condenam à morte lenta. Afonso, desarmado mas corajoso, aproximou-se. Não. Nós o condenamos ao ódio se cedermos. Veja isso. Ele mostrou uma carta de Henrique, lida em voz alta. O amor não mata, o medo sim. Clara hesitou, o crucifixo tremendo, e desabou, confessando. Eu perdi um filho para a doença. Não quero isso para Miguel. A polícia chegou, algemando Clara por sequestro. Miguel foi devolvido, choramingando mas ileso. Nos dias seguintes, Tomás e Afonso submeteram-se a tratamentos experimentais em Coimbra, financiados por sua fundação. O gene foi mitigado, não eliminado, mas o risco caíra. Clara, em prisão domiciliar, escreveu uma carta de arrependimento, doando sua pesquisa para causas LGBTQ+. O casal emergiu mais forte, adotando Miguel formalmente numa cerimônia íntima no cartório de Lisboa, com amigos da comunidade como testemunhas. Porém, enquanto curavam feridas, uma nova tensão brotava. Afonso sentia ciúmes de João, o primo que agora vivia próximo, roubando tempo de Tomás nos negócios dos vinhedos. Ele é família, mas eu sou seu amor, confidenciou Afonso a Isabel. E o destino, rindo, preparava outra curva. O ciúme de Afonso era uma erva daninha sutil, crescendo nas pausas das conversas, nos olhares demorados entre Tomás e João durante as vindimas no Alentejo. João, com sua sabedoria envelhecida e histórias de Henrique, tornara-se mentor, ensinava Tomás a podar vinhas com mãos calejadas, compartilhando risos sobre anedotas familiares que Afonso, forasteiro do mundo artístico, não compreendia. Ele te olha como eu nunca olhei, confessou Afonso numa carta não enviada, rasgada em pedaços no ateliê. Em vez disso, ele canalizava em arte, uma tela sombria de 3 figuras entrelaçadas, mas uma delas ofuscada por sombras, exposta anonimamente numa mostra em Porto. Tomás, imerso na expansão dos Henriques Legacy, agora uma marca global que doava lucros para abrigos LGBTQ+ em Portugal, notava à distância. O que te corrói, amor? Perguntou durante um piquenique no Parque Eduardo VII, com Miguel correndo atrás de borboletas. Afonso hesitou, o coração pesado como chumbo. Você e João. Há uma conexão de sangue que eu nunca terei.
Tomás riu, aliviado. Sangue. João é passado. Você é meu presente, meu futuro. Mas as sementes da dúvida plantavam-se. Uma noite, após uma festa de lançamento do novo vinho em Lisboa, onde João brindou efusivamente a Tomás, Afonso explodiu no carro. Ele te quer. Como um eco de Henrique, buscando o que perdeu. Tomás parou o veículo na marginal, o mar negro à esquerda rugindo acusações. Ciúme é veneno, Afonso. Confia em mim, como eu confio em você com cada tela que pinta sem mim. O conflito interno de Afonso levava a velhas feridas, rejeitado pelo pai alentejano por sua orientação. Ele temia sempre ser o intruso em mundos estabelecidos. Para provar seu valor, ele propôs um projeto ousado, uma residência artística nos vinhedos, convidando artistas LGBTQ+ de todo Portugal para criar obras inspiradas na herança de Henrique. Tomás apoiou, mas João, prático, questionou o custo. Pode atrair mais ódio rural. A tensão fervia. Durante a primeira semana da residência, com pintores e escultores enchendo a casa de cores e vozes, um incidente irrompeu. Um vizinho conservador, e quando preconceitos alentejanos, vandalizou uma escultura de amantes masculinos, pintando cruzes vermelhas e gritando Sodoma no Alentejo. A mídia local amplificou, com o Diário do Alentejo publicando invasão que era ameaça a tradições rurais. Manifestantes surgiram, misturando devotos com curiosos, enquanto a comunidade artística contra-atacava com lives no Instagram, transformando o vinhedo em símbolo de resistência. Afonso, no centro, sentia-se exposto. Eu causei isso. Meu ciúme me cegou. Tomás, defendendo o portão com João ao lado, viram-no recuar para o ateliê, pintando furiosamente um autorretrato despedaçado. Mas o clímax veio quando o manifestante radical, infiltrado, tentou incendiar o celeiro de vinhos, o mesmo gesto de antes, mas agora com motivação política, ligado a grupos ultraconservadores ressurgindo em Portugal pós-pandemia. Afonso, alertado por um artista, correu para as chamas, arrastando baldes com os residentes. Tomás e João juntaram-se, formando uma corrente humana contra o fogo. No caos, Afonso escorregou, torcendo o tornozelo, e João o carregou para a segurança, um gesto de ternura fraterna que dissipou as sombras do ciúme. Obrigado, primo, murmurou Afonso, vendo pela primeira vez João não como rival, mas aliado. O incêndio foi contido, mas o dano ao estoque de vinho era irreparável, uma perda de 100.000 euros. A polícia prendeu o vândalo, revelando ligações com ex-aliados de Raul, ainda tramando vingança da prisão. Na recuperação, no hospital de Évora, Afonso e Tomás reconectaram-se profundamente. Eu via monstros onde havia família, admitiu Afonso, a perna engessada. Tomás beijou sua testa, e eu via de ver onde há amor. Vamos equilibrar, você, eu, João, Miguel. Uma tapeçaria. A residência continuou, transformando o ódio em arte, murais nos muros do vinhedo, vinhos rotulados com poemas Kier, atraindo turistas progressistas e curando divisões locais. João, tocado, confidenciou a Afonso, eu invejava seu fogo criativo. Henrique teria-te amado como irmão. O ciúme evaporou, substituído por laços mais fortes. Mas enquanto a família se unia, uma carta de Domingos, o pai de Tomás, chegou da Espanha. Estou morrendo. Volte, filho. Há uma confissão. O chamado do passado testava a nova harmonia. A confissão de Domingos era um último vendaval, arrastando folhas secas de segredos para a luz. Tomás, Afonso e Miguel viajaram para a Costa Basca, onde o patriarca exilado vivia numa vila decrépita, o mar Cantábrico batendo como remorsos. Domingos, outrora titã, agora era um homem encurvado pela doença, não a cardíaca dos Silvas, mas um câncer que devorava devagar. Eu errei, Tomás. Mas não compensas. Em noites de confidências à lareira, com Afonso escutando em silêncio e Miguel dormindo no quarto ao lado, Domingos desfiou o novelo. Henrique não fugira por medo, mas fora forçado pelo próprio Domingos, jovem e ambicioso, que o delatara a pito para herdar os vinhedos. Eu o matei, filho. Por poder. E quando você amou Afonso, vi meu reflexo, o monstro que criei. A revelação partiu Tomás ao meio, ódio misturado a pena, o pai não vilão puro, mas vítima de um ciclo de repressão que Portugal legara aos seus filhos. Por que me punir, então? Perguntou, voz embargada. Domingos tossiu, sangue nos lábios, medo. De que você fosse melhor que eu, livre onde eu fui prisioneiro. Afonso, com empatia de artista, estendeu a mão, perdão não apaga dor, mas para o ciclo. Domingos, lágrimas nos olhos, pediu, cuide de João. E no meio um vinho por mim, não herói, mas homem arrependido. Tomás assentiu, o coração pesando como uvas maduras. De volta a Portugal, o luto veio em ondas. Domingos morreu uma semana depois, deixando uma herança modesta, diários que inspiraram Afonso a criar Confissões do Douro,
uma exposição itinerante visitando museus de Lisboa a Faro, educando sobre a história LGBTQ+, sob o salazarismo. A mídia, redimida, cobriu o funeral discreto em Sintra como redenção nos Silvas, de ódio alegado. Mas o verdadeiro teste era interno. Tomás lutava com o perdão, questionando noites adentro se poderia quebrar o ciclo para Miguel. Afonso, sentindo a tormenta, organizou uma viagem ao Alentejo, para os vinhedos de Henrique, onde plantaram uma nova casta, liberdade, híbrida de uvas antigas e modernas, simbolizando uniões improváveis. Ali, sob o céu estrelado, com João contando lendas de amantes ancestrais e Miguel colhendo as primeiras frutas, Tomás encontrou paz. Eu te amo, Afonso. Por me mostrar que família não é sangue, mas escolha. Eles fizeram amor sob as estrelas, não paixão carnal, mas união de almas, mãos entrelaçadas como raízes. Mas o destino, em sua dança final, ofereceu um presente. Afonso, após século PS, descobriu ser fértil apesar do gene. Eles conceberam via surrogacia uma filha, batizada Esperança, completando o círculo. Anos fluíram como o Tejo. Os Silvas renasceram, vinhedos prósperos, galeria de Afonso um farol para artistas que er, Miguel e Esperança crescendo em amor sem máscaras, frequentando escolas inclusivas em Lisboa. Conflitos menores, brigas de irmãos, preconceitos residuais em vilarejos, vinham e iam, mas o núcleo permanecia inabalável. Numa vindima final, com a família estendida, Isabel, sua esposa, João, amigos da comunidade, Tomás ergueu uma taça de Domingos arrependido. Pelo amor que vence o frio. Pelo coração que, partido, se refaz. E assim, em Portugal, terra de fados e azulejos, onde o passado sussurra mas o futuro canta, Tomás e Afonso provaram que o amor, gay e profundo, congela o ódio para sempre.